Olá, nós estamos aqui nos estúdios do Instituto AGC comemorando 25 anos de Instituto. Mas como é que foi que tudo isso começou? Você vai saber agora. Instituto AGC, 25 anos. Nós vamos conversar com Antônia Brás, falando e contando um pouco dessa história, porque afinal de contas, 25 anos, Antônia, é uma vida, uma história. É uma vida. Então, o Instituto AGC começou, quando a gente iniciou, eu comecei para as palestras. Naquela época eu comecei a fazer palestras, as empresas exigiam que tivesse uma empresa, e aí montei. Então, o início foi para a palestra. Comecei a fazer palestras, principalmente na educação, porque é a minha expertise. E aí as prefeituras começaram a pensar, mas vocês não têm curso, perguntar, né? Vocês não têm curso de extensão, de aperfeiçoamento, pós-graduação? Aí eu consegui fazer parceria com faculdades naquela época e começamos a oferecer os cursos de pós, extensão e aperfeiçoamento. E era presencial. Naquela época era tudo presencial quando iniciou. E assim foi crescendo, foi tendo uma demanda de pós, aí depois surgiu a oportunidade, aí já foi 2017, que surgiu a oportunidade de entrar com a graduação EAD. E aí nós começamos a ser polo, né? Passamos a ser polo da UniCV e iniciamos esse trabalho de graduação EAD. Então, 25 anos aí que continua fazendo palestras, com curso de extensão, aperfeiçoamento, capacitação que as prefeituras pedem e também os cursos de pós e de graduação que nós temos para oferecer nesses 25 anos. Quer dizer, você praticamente viu aí a parte embrionária, quando o EAD realmente começou a ter aí a sua expansão, a sua aceitação, né, e toda a movimentação dentro daquilo que se faz aí no ensino à distância. Sim, a gente começou mesmo do início com essa parte à distância, né? Primeiro a gente começou com as pós, depois foi para a graduação, foi algo gradativo para a gente ir aprendendo a lidar com a questão do EAD, porque foi um desafio no início, né? Sim, porque para vencer essas barreiras aí, como é que foi o processo? Primeiramente o preconceito, né, com EAD. Eu não quero fazer curso à distância. E aí começou a ficar mais ou menos meio a meio. Quando veio a pandemia, aí as pessoas pegaram o gosto do EAD. Acelerou, né? Acelerou, porque elas perceberam que o EAD também era bom, era possível e quebrou bastante a questão do preconceito. Foi bem, diminuiu bem. E até o pessoal do marketing digital, no geral, até fala que tinha um movimento já constante, mas um negócio mais tranquilo em relação ao digital. E que com a enfermidade, com aquele período ali, quer dizer, acelerou o que era para andar em 6, 7 anos, andou em 1 ano e meio. Sim, acelerou muito. Agora a gente já tem desafio das pessoas quererem o curso presencial, né? Então Sim. a maioria quer mesmo realmente o EAD. E nesses 25 anos nós já formamos mais de 15 mil alunos e mais de 500 palestras. Quer dizer, você tem prova social de sobra aí para poder mostrar que o EAD realmente funciona, né? Sim, olha, tantos concursos que nós temos, se a gente fosse computar, que pessoas que fizeram o curso conosco, que foram aprovadas em concurso, ou seguiram suas carreiras, né? Porque não é só professor. Sim. A gente tem a nosso maior expertise ainda é a educação. Então, a maioria dos nossos alunos são da área da educação, tanto na pós quanto nas licenciaturas. Mas que vem crescendo muitos cursos aí de tecnólogo, a demanda que as pessoas têm procurado muito, e nós temos muito curso, principalmente na área da tecnologia, que é uma necessidade do momento, né, e na área da beleza também. E isso tem feito com que tem crescido muito uma outra parte que a gente não trabalhava tanto, que a gente ficava muito na educação. E agora está se expandindo mais para as outras áreas, né? O bacharelado, muitas pessoas indo buscar o bacharelado, principalmente na área da educação física, na área da beleza e os tecnólogos, né? Que são muito procurados. E isso tem feito com que a questão tenha se expandido muito, essa oportunidade do EAD que tem oferecido para as pessoas e a gente ampliando mais o nosso alcance na educação. Agora, Antônio, realmente tinha um preconceito por parte das pessoas, depois veio a aceitação e depois não posso mais ficar sem isso, e até mesmo porque parece ser uma tendência, né? E agora parece que vem um novo desafio, que é com algumas mudanças que podem acontecer, mas tudo, né, vai depender das informações que vêm. Mas enquanto isso, as pessoas têm que aproveitar esse tempo,
né, e aproveitar essa forma também de se fazer o EAD. E até falando nisso, quando surgiu o EAD, muito se fez, ou ainda alguns fazem aí o apelo, logicamente, que a pessoa faz no tempo dela. Não quer dizer também que ela não vai ter que ter um esforço para isso. É, no tempo dela, no seguinte sentido: eu quero estudar de madrugada, eu estudo, eu quero estudar de manhã, enfim, você faz seu horário de estudo. Mas existem períodos que ele tem que ele precisa concluir as atividades, a avaliação, enfim, todos os trabalhos que ele tem que fazer, existe período, e que se ele não faz, ele fica em DP, né? Sim, ele Fica fica. reprovado. Aí, no caso, por exemplo, aquele que ele está algum tempo sem estudar, e ele saiu algum tempo, e ele quer retomar agora. O que fazer? Qual é o conselho que se dá para essa pessoa que quer retomar os estudos, que ele vê através do EAD uma oportunidade de concretizar um sonho? Olha, as pessoas, primeiramente ele precisa decidir o que que eu quero, qual curso que eu quero, que carreira que eu quero seguir, E né? aí, até fazendo um parênteses nisso, você entrando lá no Instituto AGC, você vai ter lá vários, né, conteúdos lá diversos, uma enormidade de profissões para você saber também a característica de cada uma delas para saber que ponto que você quer ir. Sim, se nós somarmos os MBAs, as pós-graduação e as graduações, nós chegamos a 600 cursos. Olha aí, Então então quer nós dizer, não temos, é por falta de opção que a pessoa vai ficar parada, né? exatamente, nós temos aí opções para atender praticamente quase todos, né, aí os objetivos das pessoas. E ainda lembrando, viu, que quem faz pós-graduação, a maioria tem um aumento no salário de 40%. Sim, e o detalhe é que também no Instituto tem uma forma de fazer também uma pós internacional. Aí já entra o mestrado e o doutorado. Então, hoje nós temos parceria com a Emory University, que é da Flórida, dos Estados Unidos, que ela tem uma sede em João Pessoa, né, na Paraíba, e nós somos representantes, isso a nível Brasil, da Emory University. E aí, essa pessoa automaticamente, ela vai. Como é que é o processo para que essa graduação possa ser, ou essa pós, ela possa ser reconhecida? Então, se ele faz um mestrado ou um doutorado internacional, depois ele pode reconhecer no Brasil com a plataforma Carolina Bore. Sim. Existe lá várias universidades que se cadastram e elas abrem edital para reconhecer o mestrado ou doutorado desse estudante que fez um curso internacional. Então, quer dizer, eu posso estudar nos Estados Unidos sem sair do Brasil. Sim, exato. Aí, nesses 25 anos, olhando para o futuro, quais você acha que são os próximos desafios? Continuar fortalecendo o EAD, poder agora fazer alguma forma de conseguir equilibrar essa situação de alguns momentos presenciais com o EAD. Isso vai ser um grande desafio. Então, o aluno que de repente mora longe, de repente tem que fazer algum encontro presencial. Mas, com algumas possibilidades aí que existe, que o MEC deu, eu acredito que isso não vai ser tão desafiante assim, porque a maioria pode ser feita online ao vivo, e aí o aluno precisa de uma internet boa, né? Porque a gente falando sobre o EAD em si, ele realmente ele multiplicou, ele criou, ele quebrou barreiras, chegou a pontos onde, se for ver em toda a história, acredito que no Brasil, pelo menos, só o projeto Minerva teve um poder assim, de fogo, de chegar a tantos lugares distantes como através do rádio, né? Na Uhum. época, através do rádio, e hoje, através do EAD, você tem não só o som, mas o mais importante, você tem a imagem também, e tem a, o lado que pode se fazer também uma interferência maior através dos trabalhos conjugados, da interação entre as plataformas e as pessoas também. Sim, hoje a tecnologia permite com que você estude com muita facilidade e muitas vezes até com recursos didáticos através da tecnologia que ajuda você a aprender, inclusive, mais rápido. Então, Avançadíssimos, essa né? coisa, ele fez um cursinho EAD, eu sempre falo, gente, para fazer um curso EAD tem que ter disciplina. Inclusive, alguns profissionais de RH, eles veem diferente, né? Eles não têm preconceito e entendem que uma pessoa que conseguiu fazer uma graduação EAD, ela tem muita disciplina. Então, isso é muito importante para o trabalho na empresa, para ele dar conta do que ele tem que fazer. Sim, até porque nos comentários das rodas sobre educação,
até entre os alunos, né? Eles falam assim que no presencial, o professor conhece o perfil do aluno. Então, às vezes, ele até responde de uma forma não tão, mas o professor entendeu. No EAD, não, ele vai ter que realmente mostrar aquilo que foi perguntado, aquilo que foi exigido naquele momento, porque não tem como ele saber, né? Ele fazer, a não ser responder da forma correta. Sim. E aí eu acredito até que o fato do MEC ter criado o professor mediador é uma forma de ter essa interação, porque eu estou com dúvida, eu vou ter esse professor mediador para mediar esse conhecimento para mim. Então, isso eu considero uns avanços. Para saber que você realmente aprendeu, que você entendeu que ele agora te pertence aquele conhecimento e que você pode fazer uso e prova dele em qualquer hora e qualquer lugar. Sim, exatamente. Então, vamos aguardar aí os próximos 25 anos de história. Parabéns aí ao Instituto AGC. Você que quer saber mais sobre os cursos, sobre as possibilidades, então é só entrar, tem os links aqui abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com o que você acha que você sabe que precisa e também ativar o sininho para as notificações e qualquer novidade que tiver por aqui, você vai ficar sabendo por aí também. Mais uma vez, muito obrigado, Antônia. Parabéns a todos os envolvidos do Instituto AGC pelos 25 anos. Obrigado, Beto.